Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. É uma leitura um pouquinho extensa, mas nós vamos ler até o versículo 20. Quem puder botar, se puder botar aqui no telão, os irmãos acompanharem, quem está sem a sua Bíblia. Eu vou ler aqui na minha, tá? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar ao seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, também os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de uma trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestido uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como se tivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esse é um texto conhecido porque faz parte do livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse é um livro que muitas pessoas têm medo dele, né? Não sei por quê. Algumas pessoas acham que o livro de Apocalipse é um livro selado, é um livro que não deve ser mexido. Na verdade, é totalmente o oposto. Apocalipse significa tirar o véu. Apocalipse significa descobrir, revelar o que está escondido. A palavra Apocalipse é formado por 2 pedacinhos. O apo, que quer dizer desde dentro para fora, e o calupsis, que é a cobertura do véu. Então, Apocalipse significa tirar o véu ou descobrir o que estava oculto. A ordem de Deus não é selar esse livro. A ordem de Deus é abrir o livro. Ele recomendou lá em Apocalipse mesmo, capítulo 22, versículo 10, não seles as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Algumas outras pessoas, elas acham ou acreditam que o livro de Apocalipse é o livro do caos. O Apocalipse ficou na boca das pessoas como: é o Apocalipse, alguma coisa ruim está acontecendo, alguma tragédia, é o Apocalipse. As pessoas têm o livro de Apocalipse como um livro do caos.
Mas, na realidade, Apocalipse não fala de fatos, fala de uma pessoa. Apocalipse fala da revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E esse livro é lindo por isso. O que o Pai revela aqui sobre Cristo? O que o Pai está dizendo aqui no livro de Apocalipse sobre Cristo? Como Cristo é revelado aqui no livro de Apocalipse? Como um servo lavando os pés dos discípulos? Como uma ovelha machucada que vai para o matadouro? Como aqueles de quem os homens escondem o rosto? Como aquele que está pregado numa cruz com o rosto cheio de sangue? Não. Apocalipse não descreve Cristo assim. A revelação do noivo da igreja é de um Cristo glorificado. Seus cabelos não estão mais cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão mais inchados, mas são como chama de fogo. Seus pés não estão mais pregados numa cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Sua voz não está rouca, porque ele está com sede na cruz, mas a voz dele é como de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, porque ele segura a igreja na sua mão e a história do mundo nas suas mãos. Seu rosto não está mais desfigurado, mas ele brilha como o sol. Durante a primeira vinda de Jesus, Jesus veio como um cordeiro, encoberto, esvaziado da sua glória, mas quando ele vier, ele virá cheio de glória. Diante do sinédrio, o sumo sacerdote perguntou para Jesus assim: você não vai responder a acusação que a gente está lhe fazendo? Você vai permanecer em silêncio? Jesus permaneceu em silêncio. E o sumo sacerdote perguntou de novo: você é o Cristo? Você é o bendito Filho de Deus? Jesus só respondeu o seguinte: sou. E vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Pai, vindo com as multidões. Gente, é muito lindo. O livro de Apocalipse é o livro da vitória. O livro de Apocalipse é o livro da vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos. No livro de Apocalipse, Jesus venceu a meretriz, Jesus venceu a besta, Jesus venceu o falso profeta, Jesus venceu o dragão, Jesus venceu os incrédulos e Jesus venceu a morte. Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será o mal triunfando, mas será a vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Deus escolhe João. Quem foi João? O único dos 12 discípulos que não morreu mártir. Todos os outros discípulos morreram de uma forma violenta, uns crucificados de cabeça para baixo, uns cerrados ao meio, um dentro de tacho quente, e várias situações. Mas João, amado, ele não morreu mártir. A Bíblia fala que por causa do Evangelho, por causa da palavra, Deus usou João como instrumento. E, na realidade, a gente sabe que Deus usa os seus instrumentos como Ele quer. Uma certa vez, Pedro perguntou: o que vai ser desse daí? Ele queria saber o que ia acontecer, porque sobre ele Jesus falou, mas sobre João ele não falou nada. E o que vai ser deste? Jesus falou: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Todo mundo achou que João não ia morrer, mas na realidade Jesus estava falando que João ia ver Jesus glorificado, como viu aqui na ilha de Patmos. Então Deus usa os seus instrumentos da forma que Ele quer. Domiciano, que foi o segundo Nero, ele queria ser Deus, ele pegou o título de Senhor, Deus, e ele ficou com muito ódio de João, que era um líder da igreja na época, e baniu João para a ilha de Patmos. Essa ilha, ela existe até hoje, né, claro. Na época, ela era uma colônia penal, onde os reis colocavam as pessoas que eles não queriam ver mais pela frente. Era uma ilha totalmente isolada, depois você pode pesquisar na internet, ela está lá. Na época de João, era inabitada, não tinha pessoas lá, só os presos que eram mandados para lá. Mas hoje já é habitada. A última vez que eu vi, tinha 3.080 e poucos habitantes na ilha de Patmos, inclusive a caverna que eles acham que João ficou, está lá como ponto turístico. Mas, na época que isso aconteceu, João foi banido para a ilha de Patmos num tempo muito difícil para a igreja. A igreja, nesse tempo, estava sendo massacrada, perseguida, torturada. E João recebe uma revelação do céu.
E eu fiquei observando quando eu estava estudando sobre esse livro, que é um livro que eu gosto muito. Roma baniu João para uma ilha solitária, mas não pôde impedir João de ver os céus abertos. Roma poderia impedir João de ter acesso às pessoas, mas não poderia impedir João que ele entrasse na sala do trono para estar na presença do Todo-Poderoso. Já fica uma lição para mim e para você. A minha luta e a sua luta não pode te impedir de acessar a sala do trono de Deus. João estava sozinho, solitário, abandonado naquela ilha, mas naquele pior momento de João, Deus se revela a João. Não tenha medo das perseguições, não tenha medo do homem. Eu e você estamos na mão de Deus. E Ele pode transformar o teu pior momento no teu melhor momento. Você crê nisso? Assim como João foi levado para aquela ilha, ele achou provavelmente que a vida dele estava acabada ali. Ele foi jogado lá para ser esquecido e morrer naquela ilha. Mas o Senhor tinha um plano melhor para João. E o Senhor tem um plano melhor para mim e para você. E aí no versículo 4, vamos lá. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Olha como é que ele fala. Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Olha como João se dirige à igreja. Graça e paz seja convosco. Olha que saudação, irmãos, de uma pessoa que está sozinha, isolada numa ilha. Olha a saudação dele. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa saudação é uma saudação de encorajamento. Essa saudação não é uma saudação de medo, de alguém que está com medo, ou alguém que está como vítima, não. A igreja estava passando no vale do martírio, e João está dizendo, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Essas duas palavras, elas não podem faltar no nosso dicionário de cristão. Graça e paz. Graça e paz. Tudo pode estar dando errado do seu lado, mas você tem a graça de Deus e você tem a paz de Deus. A graça é o favor de Deus. Você tem o favor de Deus. Você sabe o que é o favor de Deus? É algo que você não merece, mas que você tem. É algo que, no momento que você está ali na última gota, meu Deus, eu não aguento mais, aí Deus vem e derrama do seu bálsamo. Você tem a graça de Deus, você tem a paz de Deus. E que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento. É shalom. Essa palavra paz do hebraico, ela dá a ideia de harmonia. Ela dá a ideia de completude, ela dá a ideia de bem-estar, ela dá a ideia de prosperidade, ela dá a ideia de tranquilidade. Shalom aleichem, a paz esteja convosco. Eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo a dá, mas eu vos dou a minha paz. Não deixe que o inferno tire a sua paz, porque a paz que excede todo entendimento, ela está disponível para você. Shalom significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E é isso que Deus tem para mim e para você. Vida com abundância, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. É essa a paz que Deus tem para gente. E nessa saudação, Jesus é revelado. Olha só como é que ele fala. Da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. Olha só o que João está dizendo aqui. O nosso Jesus, ele é fiel. Pensa nessa palavra. O nosso Jesus, ele é fiel. Jesus foi fiel o tempo todo. Jesus foi fiel no seu ministério. Jesus nunca deixou de testemunhar do Pai. Mesmo na hora do seu pior sofrimento, mesmo na hora da sua morte, Jesus foi fiel. Jesus é fiel. Então, igreja que veio aqui nessa quarta-feira hoje, dia 30 de outubro, você pode confiar no Senhor, porque Ele é fiel.
Ele não te desaponta. Pare de colocar a sua esperança sobre as pessoas. Pare de colocar a sua esperança sobre os homens. Confie no Deus que é fiel. Ele é fiel. O homem pode ser infiel, mas Deus é fiel. É assim que João descreve ele. Ele é o primogênito dos mortos. O que quer dizer isso? Ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. E ele está vivo para todo sempre. Por que ele é o primogênito? Porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro da fila. E nós estamos após ele. É por isso que nós não tememos mais a morte. Porque Jesus já matou a morte. Ele venceu. O nosso pior inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. Porque a morte não pode deter Jesus. E essa é a promessa que a igreja tem. Você também tem a vida eterna. Porque Jesus te dá a vida eterna. Antigamente a gente pensava na morte, quando a gente não tinha Jesus, a gente pensava na morte com medo. Hoje a gente ri para a cara da morte. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Ele é o soberano Rei dos Reis. Ele está acima de todos os poderosos. Jesus está acima de Roma. Jesus está acima dos imperadores, acima dos impérios, acima dos presidentes. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nessa saudação de João, na carta, está expresso 2 motivos pelo qual você deve amar Jesus. Acompanha comigo aí no versículo 5. Se puder botar lá no telão. Esse é o 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos... E em seu sangue nos lavou dos nossos... Por que nós amamos a Jesus? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Na minha tradução aqui está... Aquele que nos ama. No original também está escrito, no presente, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados. O verbo no original está no presente. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é um amor consumado. O Senhor nos ama agora, o Senhor nos amou lá atrás e o Senhor vai continuar nos amando até o final. É um verbo consumado. Nós devemos amar Jesus porque Ele nos libertou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus quebrou nossas cadeias. A única coisa que separa o homem de Deus se chama pecado. Então, não brinque com o pecado. O pecado levou Jesus para a cruz. Não o pecado dele. O seu pecado e o meu pecado levaram Jesus para a cruz. Foi por amor que ele derramou o seu sangue naquela cruz. Então nós amamos a Jesus, porque Ele nos libertou dos nossos pecados. E aí no versículo 5, versículo 6, diz assim: e nos constituiu seu reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse versículo também fala do sacerdócio da igreja. O Senhor, Ele nos fez reis e sacerdotes. Para quê? O que é um rei? O que é um sacerdote? Nós não podemos ler a Bíblia sem entender aquilo que está escrito. O Senhor nos fez reis e nos fez sacerdotes. Por quê? Para administrar o amor que Ele nos deu. Se você não ama o seu irmão, você permanece nas trevas. Se você foi amado, ame. Eu estava comentando com as meninas, foi segunda-feira. Tem pessoas que são muito difíceis de amar, mas mesmo assim, ame. Porque Jesus nos amou e nós também devemos amar. E Ele nos fez sacerdotes. Para quê? Para que a gente alcance as pessoas que estão lá fora. O sacerdote, ele intercedia, ele intervia, ele representava a pessoa que estava em pecado. E a igreja está nesse mundo justamente para fazer isso. E o versículo 7 tem um aviso muito importante. Um aviso muito importante. Versículo 7. Eis que Ele vem entre as nuvens,
e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu não sei se vocês perceberam, eu acho que todo mundo tem rede social e gosta de rede social como eu. No Instagram, hoje apareceu, tem aquela bolinha que tem lá em cima, que é para você escrever uma frase, vocês sabem? E hoje, como amanhã eles comemoram aí no mundo, né, gente, Halloween, então eles colocaram lá naquela bolinha, fale algo horripilante, escreva algo horripilante. Não sei se alguém percebeu isso aí, estava essa mensagem aí lá. Eu coloquei assim, Jesus virá como juiz. Mais horripilante que isso, Jesus virá como juiz. Para nós não, porque nós estamos já debaixo da bênção. Mas para aqueles que ainda não têm Cristo como seu Salvador, será um dia terrível. Está escrito aí no versículo 7, que a gente acabou de ler. É um aviso. Eis que ele vem entre as nuvens e todo olho verá. E João, eu creio que essa frase, até mesmo aquele que os transpassaram, foi uma influência do próprio João, quando ele fala, até mesmo aqueles que o transpassaram. Sabe por quê? Porque para João, ele foi até o final com Jesus na cruz. Ele era um dos discípulos que estavam ali bem pertinho, quando Jesus foi crucificado. Ele viu todo o horror que é uma morte por crucificação. Ele viu o amado dele, Jesus, morrer naquela cruz. Ele viu Jesus transfigurado, sofrendo. E quando ele recebe a revelação, que o próprio Jesus se revela e fala, eis que ele vem, entre as nuvens, todo olho verá, ele disse, até os que transpassaram a Jesus, verá Jesus voltando entre as nuvens. Gente, isso aqui é muito sério. Porque eu já comentei algumas vezes, dando aula, que muitas pessoas, elas cometem crimes e nunca são apanhadas. Quem já ouviu sobre pessoas que cometeram crimes e nunca foram apanhadas? Pessoas que mataram muitos judeus lá no Holocausto. Alguns líderes nunca foram apanhados. Eles viveram vidas felizes, fugiram, trocaram de nome, foram para outro país, inclusive teve um, supostamente veio até para o Brasil, e nunca foram apanhados, nunca foram condenados pelos crimes que eles cometeram. Eles não conseguiram passar pelo julgamento da terra, mas com certeza passarão pelo julgamento do céu. E aí João está falando que até aqueles que transpassaram Jesus vão ter que ver Jesus vindo com poder e grande glória. Então a vinda de Jesus, a volta de Jesus será pública, será visível, será poderosa, será vitoriosa. Todas as pessoas verão a sua chegada. A irmã Nadir falou na escola dominical domingo, eu não sei como isso vai ser, irmã Alessandra, como é que vai ser isso? Né? A gente comentando aqui na aula, a Arialdo estava dando aula, a gente estava comentando sobre isso. Como todo olho verá? Como é possível todo olho ver ao mesmo tempo, o planeta Terra inteiro ver? Como será isso? Eu não sei, mas se está escrito, eu acredito. Todo olho verá quando Cristo voltar com poder e grande glória. E quando ele vier, ele vai derrotar o mal, ele vai julgar o mundo de acordo com seus atos. E aí no versículo 8, ele diz, vamos lá, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, nessa revelação, Jesus está sendo revelado como o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Se fosse no hebraico, seria eu sou o Aleph e o Tav, a última letra. Mas grego, né? O mundo do Novo Testamento era o mundo grego. Então, eu sou o alfa e o ômega. Jesus falou para que todos pudessem entender. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu estou no início e também estou no final. Não adianta o homem correr de Deus no início, porque no final ele vai ter que se encontrar com Deus. O Senhor é dono do presente, do passado e do futuro. Sem Ele nós nada somos, nós nada temos. E no versículo 9 ele diz assim, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino
reine na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Como eu falei aqui, João estava vivendo o seu pior momento, mas Deus transformou o pior momento de João num momento maravilhoso. E no versículo 12, ele fala assim, gente, que coisa linda é o livro de Apocalipse, que revelação. E ele fala assim, olha, virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. João viu, né? É aquele hino da Andréa Fontes, né? Eu vi 7 castiçais, lá na música é castiçais. Aqui está candelabros. No meio dos candelabros havia alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. O que são os 7 castiçais de ouro? João vê a noiva de Cristo. João vê a igreja de Cristo. Os 7 castiçais, ou os 7 candelabros, são a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a luz do mundo. Antes de ver o noivo, nós precisamos ver a noiva. João não viu o noivo antes de ver a noiva. A igreja é importante e sempre será. O movimento que a gente está vendo aí, de pessoas dizendo que não precisam da igreja, é um movimento maligno, porque você nunca verá o noivo se você não for a noiva. E João aqui, ele vê a noiva como luz do mundo. O mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Por isso a nossa responsabilidade como igreja. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. Você precisa da igreja, eu preciso da igreja, o mundo precisa da igreja, porque a igreja é a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mas aí fica uma grande responsabilidade para nós. Será que nós estamos revelando o noivo como igreja? Será que eu e você, como noiva de Cristo, está revelando o Cristo? Porque ninguém vê o noivo, se não for através da noiva. Antes de João ver o noivo, ele viu 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então, esse texto é para nos esclarecer, é para nos alertar, como noiva de Cristo, como igreja de Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias de Cristo na terra. E nós precisamos ser noiva. Nós precisamos ser a igreja que brilha. A nossa luz não pode estar apagada. Irmãos, nós estamos vendo muita coisa. Nem tudo a gente pode falar claramente. Mas quando a gente está de posse da palavra de Deus, a gente não pode levar para casa aquilo que o Senhor nos deu através da sua palavra. Hoje nós estamos vendo muitas coisas erradas acontecendo. E aí tem gente que fala assim, está batendo na noiva. E ninguém aqui está batendo em ninguém. Eu estou dizendo para você que você precisa ser uma noiva, que a sua luz brilhe. Você precisa mostrar quem é Cristo através da sua vida. E infelizmente, muitas vezes a gente está dando mau testemunho. A gente não está mostrando Cristo através das nossas ações, das nossas atitudes. A gente não está brilhando com a luz de Cristo. Um exemplo, hoje foi comemorado lá na minha escola uma festa. Vocês sabem qual é a festa. Amanhã muitas escolas vão estar também comemorando essa data. Será que é legal você mandar seu filho para a escola nesse contexto? Mas e a escola? Mas será que é legal? Você como noiva de Cristo? Nós precisamos estar percebidos, irmãos, porque depois muitas coisas começam a acontecer e a gente não sabe por que está acontecendo. Porque o inimigo ele só quer uma brechinha assim, para entrar na nossa vida e fazer bagunça. Mas nós somos a noiva de Cristo e Cristo brilha em nós. Então, é uma responsabilidade muito grande quando nós somos noiva de Cristo. Nós precisamos emitir a luz de Cristo. Nós temos que mostrar quem é Cristo através da nossa vida. Irmã Alessandra, a senhora está dizendo que a senhora é perfeita, que eu tenho que ser perfeito. A gente está no caminho de perfeição. A gente está no caminho de santidade.
Ninguém chegou ao nível máximo aqui, mas nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Então, eu fico muito preocupada. Eu estou falando agora como uma educadora. Eu fico muito preocupada quando eu vejo crentes arrumando todo o seu filhinho com uma roupinha de caipira. Decora a criança toda, coloca chapéu, coloca a paramentação, a roupa e tal, e manda a criança para pular caipira na escola. Jesus está perguntando, você me serve mesmo? Você é crente mesmo? A quem você está servindo? É difícil falar isso, mas alguém precisa falar. Nós somos a igreja de Cristo. E às vezes para comprar a camisa da igreja reclama. A camisa está cara, está muito caro. Mas o paramento da festa junina você veste seu filho todinho e manda ele para a escola. E a camisa da igreja está cara. A gente tem que rever os nossos conceitos, irmãos. A gente precisa entender que nós somos a igreja de Cristo. Nós nunca seremos igual ao mundo. Nós nunca seremos, porque então não seremos a igreja do Senhor. Aí baile de carnaval, vai os filhos dos crentes, tudo fantasiado. Dançar, pular carnaval na escola. Gente, nós precisamos vigiar. A gente precisa entender que nós somos a igreja de Cristo. Que antes de ver o noivo, as pessoas precisam ver o noivo na igreja. É difícil falar isso? É. Mas nós precisamos ser alertados, porque existe um alerta aqui. Jesus vem. Ele vem. Ele mandou avisar. Ele vem. Ele vem. E nós somos a igreja de Cristo. No versículo 13 ao versículo 16 diz assim: seus pés, vou ler lá do início. Sua cabeça e seus cabelos, versículo 14, eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha. Sua voz era como a voz de muitas águas. Aqui ele está descrevendo quem é Jesus. As vestes de Jesus são as vestes de um sacerdote. Por quê? Porque Jesus, ele reina sobre nós. Ele intercede por nós. A Bíblia fala que a cabeça de Jesus, o cabelo dele é branco, fala da sua divindade, fala da sua santidade, fala da sua eternidade. Cabeça alva fala de honra e fala de sabedoria. Os seus olhos são como chamas de fogo, no versículo 14, fala da sua onisciência. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Tudo fica nu e patente diante dos seus olhos. Ninguém pode esconder nada de Jesus, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Seus pés são como latão reluzente. Na minha Bíblia fala bronze reluzente, porque fala de força, fala de estabilidade, fala de onipotência para julgar, porque ele reina. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, versículo 25, convém que ele reine até que ele ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Sua voz tem um poder irresistível, é como o som de muitas águas. Versículo 15, o poder irresistível da palavra de Jesus no dia do seu julgamento. No dia do juízo, todas as palavras humanas vão se desfazer. Não vai ter ninguém que chegue diante do justo juiz e queira dar desculpas. Não, eu fiz por isso. Não, é porque as pessoas me orientaram mal. Não, gente, diante do juiz não vai ter nenhuma palavra, porque quem vai dizer a última palavra é Jesus. E é isso que João está dizendo aqui. A mão de Jesus, a mão direita tem o quê? Vamos ler aí. Olha o que está dizendo aí. Na mão direita dele, versículo 16, ele tinha o quê? 7 estrelas. Quem são as estrelas? Quem são os castiçais? A igreja. Na mão direita de Jesus está a sua igreja. Louvado seja Deus. Você não se sente cuidado não em saber disso? Que nas mãos direitas de Deus você está, porque você é a igreja de Deus. A mão direita é a mão da ação, com a qual um rei age e governa. Fala do cuidado de Jesus com a sua igreja. Jesus falou lá em João 10, versículo 28, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrancará da minha mão.
porque eu lhes dou a vida eterna. A igreja está nas mãos de Jesus. Sua boca, versículo 16, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O que é isso? Da boca de Jesus saía uma espada afiada. A única arma de guerra de Jesus é a espada. O que é a espada? É a palavra de Deus. É a palavra que sai da sua boca. Isso aqui é uma cena de tribunal. É o juiz dando a sentença. E no dia da sentença não terá contestação. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Se você pecar, você dobra o seu joelho lá na sua casa e pede perdão a Deus, como eu já fiz essa semana algumas vezes. Senhor, me perdoa, porque eu errei, eu falhei, eu pisei na bola, eu vacilei. Senhor, me perdoa. E quando eu levantei do joelho na minha casa, ali do lado da minha cama, eu senti o Senhor falando, eu já te perdoei. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas quando Ele vir, Ele será o juiz. Então não vai dar mais tempo de ninguém se arrepender, de ninguém mais pedir perdão por nada, porque Ele virá com uma espada aguda da sua boca. Seu rosto, olha o seu rosto, versículo 16 ainda, seu rosto brilhava como a luz do sol no seu fulgor. Agora a visão que João estava tendo não era de um Cristo cheio de sangue, perseguido, cuspido, esbofeteado, mas o rosto de Jesus aqui está cheio de glória, brilha mais do que o sol. Jesus, Ele é o poderoso Deus. Aqui, gente, que coisa linda, porque Jesus se revela a João, o discípulo amado. E aí no versículo, vamos continuar aqui, está acabando já. Na sua mão direita, seu rosto brilhava, versículo 17. E aí, o que aconteceu? Quando vi, João não aguentou. Eu caí aos seus pés como morto. Ele não aguentou ver essa cena tão gloriosa, porque era muito diferente o Jesus que ele viu na cruz, abandonado, suado, surrado, chicoteado, ensanguentado, quando ele vê a revelação de Jesus aqui. Na sua Bíblia está lá, a revelação de Jesus. Jesus aparece a João. Em Bíblias diferentes, tem títulos diferentes, mas Jesus está sendo apresentado a João aqui, como o Senhor Todo-Poderoso. E aí ele está dizendo que ele não aguentou. Ele caiu como se estivesse morto. Então, ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Eu fui morto, mas agora estou aqui, João. Vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus não só tem a chave do céu, Ele tem a chave da morte e do inferno. Isso quer dizer que Jesus pode abrir o túmulo e nos levar para a vida eterna. Muitos dos nossos irmãos já estão lá com Cristo. E nós também estaremos com Ele. E quando Ele vier, não se preocupe, porque se você já tiver morrido, você vai levantar do seu túmulo e vai se encontrar com Jesus nos ares. Isso é uma promessa de Deus, e o que Ele fala, Ele cumpre. Em alguns gabinetes que eu já fiz, em outras igrejas e aqui também, já tive a oportunidade de fazer com algumas pessoas que estão muito tristes. Mãe, eu nunca consegui superar a dor de perder essa pessoa. É muito difícil quando você vai aconselhar alguém que perdeu alguém que amava. E eu falei para essa pessoa, eu falei o seguinte, se você fosse agora, se Deus tivesse o poder de você ir agora no céu e se encontrar com essa pessoa, e você tivesse a oportunidade de falar assim, você quer voltar para a terra? Essa pessoa ia dizer para você, de jeito nenhum. Eu estou muito bem aqui com Jesus. Ninguém que está com Cristo, irmãos, tem vontade de voltar, não. Porque Ele já está no melhor lugar com a melhor pessoa. Essa esperança deve estar no nosso coração.
Nós não podemos mais ter medo da morte, porque a chave da morte está nas mãos do Senhor. Então, nosso pior inimigo já foi derrotado. Então, a palavra de Deus para você hoje é: não tenha mais, eu sou contigo, eu sou o leão da tribo de Judá, eu venci a morte, eu venci a besta, eu venci o falso profeta, mas nada disso aconteceu, irmã Alessandra, mas ele já venceu. Billy Graham falou: eu não estou preocupado, eu li a última página da Bíblia, o meu Deus vive, o meu Deus reina, a história vai terminar bem, porque Ele tem nas mãos o domínio do mundo, o domínio da história. O Senhor é poderoso. Então a palavra de Deus para o seu coração hoje é: não temas. Jesus é o dono da minha vida e é o dono da sua vida também. O que resta para nós agora é aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ficar firme nos pés de Jesus. Não é qualquer lutinha que vai deixar você desanimado. Não é qualquer luta, irmãos. A gente está vivendo um tempo tão esquisito que as pessoas, por qualquer coisa, querem abandonar Jesus. João estava lá, isolado, na ilha de Patmos, foi jogado lá para morrer. Ele não ia sair de lá, ele achou que não ia sair de lá. E Deus revela a João, seu filho, glorificado. E depois de 2 anos, Domiciano morre. Sabe por quê? Porque os reis da terra estão nas mãos de Deus. Os homens acham que têm domínio sobre a nossa vida, mas na realidade a nossa vida, a minha vida, a tua vida está nas mãos de Deus. Mas Alessandra, a senhora não sabe o que eu estou passando no meu trabalho, estou sendo perseguido, está uma luta. A tua vida está nas mãos de Deus. Irmã Alessandra, estou vivendo o pior momento da minha vida. A tua vida está nas mãos de Deus. Eu sempre digo isso aqui: em 24 horas Deus pode mudar tudo na minha e na sua vida. Domiciano achou que era alguma coisa, colocou João lá, você vai ficar aí, ó, isolado, vai ficar aí. João já era velho, bem velho. Ele achou que ia acabar a vida dele ali. 2 anos depois, o imperador morreu. Porque só quem não morre é Jesus. Jesus é o dono de tudo. 2 anos depois ele morreu. Aí entrou outro imperador chamado Nerva. Ele ficou sabendo que João estava lá. Aí ele falou assim: não, manda trazer João para cá. Solta ele, solta ele. Você crê que Deus pode te soltar? Você crê que Deus pode te soltar? Pode soltar espiritualmente, pode soltar emocionalmente e pode soltar fisicamente. Você crê que Deus pode mudar a tua realidade? Hoje você não veio aqui à toa. Quarta-feira passada você não veio à toa. A outra quarta você não veio à toa. Hoje você não veio à toa. Domingo tem mais maná. Se Jesus não voltar até lá, o Senhor vai continuar alimentando a sua igreja, porque a sua igreja está nas suas mãos. João voltou 2 anos depois para a igreja dele. Tão velhinho, não tinha condições de mais nada. A única coisa que ele falava, segundo a tradição: filhinhos, amai-vos uns aos outros. A única coisa que saía da boca dele, bem velhinho, não aguentava nem falar mais nada: filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque Ele nos amou. Amai-vos uns aos outros. Foi a última mensagem de João, é o que ele mais falava. Então, ele não acabou na ilha de Patmos, e você não vai acabar nessa derrota, nessa caverna, você não vai acabar nesse poço, você não vai acabar, irmãos, a tua vida está na mão do Senhor. Hoje eu estou falando para pessoas aqui que precisam entender Apocalipse 1, versículo 3 que a gente leu. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Todas as profecias, eu estou ligada no que está acontecendo em Israel. Quem lê o livro de Daniel, quem lê o livro de Apocalipse, está assustado. Porque as profecias estão se cumprindo. Toda hora que você liga a televisão, as profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja.
Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de desanimar, não é tempo, irmãos. Nós estamos no tempo de firmar cada vez mais os nossos passos na presença do Senhor. Não deixe que nada venha te esmorecer. Levante a tua cabeça. Não quero ver ninguém de cabeça baixa aqui. Quem está falando aqui não é a irmã Alessandra, é Jesus, o dono da tua vida. Levanta a tua cabeça. Jesus tem vitória para você. É muito fácil ficar jogando bencinha para lá e para cá. Não. É muito fácil falar aquilo que está escrito na palavra de Deus. O nosso Jesus venceu. E nós somos a sua igreja. Estamos na mão dele. Então também venceremos. Isso está escrito, não estou inventando nada. Deus quer vida plena para mim e para você. Se existe algo que está te atormentando, hoje você não pode sair desse lugar com esse problema. Eu quero orar por você. Sei que a gente não tirou a oferta ainda, faltam alguns minutos para 8h30, mas eu queria que a igreja se levantasse, eu queria que o ministério cantasse mais um hino aqui, e eu queria fazer uma oração para me terminar. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ninguém, irmãos, ninguém pode deter o agir de Deus na nossa vida.